Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos iniciar mais um capítulo do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Humberto de Campos. Falaremos um pouquinho hoje sobre um encontro extremamente interessante e que até hoje em dia é muito atual entre Jesus e Nicodemos. Vamos mostrar aqui como se chama a lição a Nicodemos. Não sei se vocês sabem, mas Nicodemos era um doutor da lei, também conhecido como um fariseu, aquele judeu que fazia parte de um partido religioso, chamado de farisaísmo, onde eles tinham grandes conhecimentos das escrituras sagradas, dos textos que hoje chamamos de Antigo Testamento, e que na época não era antigo porque eles estavam vivenciando aquele período, estavam na transição para o Novo Testamento, que é onde inicia a trajetória de Jesus na Terra. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre esta grande reunião de espíritos, o mais nobre de todos que já nasceu na Terra, Jesus, e um espírito também bastante sábio, Nicodemos, mas apesar de toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, não conseguiu compreender o conceito da reencarnação. E é isso que vamos falar no nosso estudo de hoje. E o que eu pensei em conversarmos na nossa introdução? Falarmos um pouquinho sobre a história da reencarnação nas diversas religiões, escolas filosóficas, até chegarmos no espiritismo, para percebermos como esse conceito ele caminhou através dos séculos. Mas antes de fazermos isso, vamos dar aquela olhadinha para ver quem já chegou, quem está conosco aqui e darmos uma boa noite especial. O primeiro boa noite mais do que especial à minha querida amiga Socorro. Socorro, espero que você esteja, apesar das dificuldades que você está passando, esteja reagindo bem e mantenha a fé. Seu Carlos, nosso querido amigo Carlos, está sendo recebido pelo seu mentor, pelos seus amigos do plano espiritual, pelos seus familiares que já chegaram na seara da espiritualidade antes dele. Fica tranquila, tá, Socorro? Ele está sendo muito, muito bem amparado. Albertinho, meu grande amigo e irmão Albertinho, muito bom na segunda-feira estar com você e podermos trabalhar na reunião pública juntos. Um beijo especial à minha querida amiga que sempre está aí ao seu lado. E estive com ela, estive com a Ângela, estava vendendo pães de queijo para o Giovanni, meu filho esfomeado. Oi, Denise, muito boa noite. Jesus te abençoe. Amanhã, se Deus quiser, estou com Lorraine na nossa reuniãozinha de quinta-feira. Néia, boa noite, muito bem-vinda. Jesus também ilumine você e sua família. Marisa, estive com você também na segunda-feira. Muito bom, Marisa. Fica com Deus, tá? Oi, Doriane, muito boa noite. Que Jesus ilumine você e sua família. Sérgio, meu companheiro Sérgio. Amanhã temos reunião na quinta-feira, tá? Um grande abraço para você. Silvia, muito boa noite, Silvia. Um grande beijo para você e sua família. Maria Terezinha, boa noite. Aquele beijo especial no seu neto. Oi, Tereza. Muito boa noite para você e para sua família. Espero que vocês estejam muito bem, tá? E a gente vai fazer a introdução e as pessoas vão chegando devagarzinho e vão acompanhando. Então, vamos lá. O que eu pensei a gente conversar hoje?
como eu disse, fazer nessa parte inicial um apanhado bem geral, bem superficial de algumas passagens de religiões do passado e que começaram a trabalhar com esse pensamento de reencarnação, de transmigração, que é um pouquinho diferente, tá? Então, essa é a nossa ideia. Muitos daqui acompanharam a leitura do nosso livro A Caminho da Luz. Foi o primeiro livro que fizemos juntos. E Emmanuel nos disse nesse livro que algumas civilizações que povoaram a Terra há muitos e muitos anos, elas chegaram cheias de novas ideias aqui para a Terra, né? Porque vieram de um lugar mais evoluído, né? Evoluído cientificamente, culturalmente, mas eles por si só não tinham tanta moralidade assim, por isso que eles vieram para cá, eram os exilados de Capela. E nós vamos pegar alguns desses povos que foram exilados aqui na Terra para tentar entender esse conceito de reencarnação que eles tinham. E vocês devem recordar também que um dos primeiros povos a chegar aqui foram os hindus, nossos irmãos indianos, né? E eles vieram e trouxeram grandes assim avanços na religião, principalmente, nas suas tradições védicas. E depois essas tradições que eram orais começaram a ser escritas e aí foram formatando uma nova religião. Então, eu fiz esse PowerPoint aqui para a gente entender quando começa o sentido da reencarnação ou transmigração nos nossos irmãos hinduístas. Então, 1500 antes de Cristo, nas tradições védicas, já se falava superficialmente sobre reencarnação. A ideia do renascimento, como uma reencarnação repetitiva, não é explicitamente mencionada nos primeiros Vedas. Porém, há referências à continuidade da existência, como a alma retornando em formas diferentes. Então, seria essa transmigração, onde eles acreditavam que os espíritos eles voltavam para o plano espiritual e eles podiam retornar. E dentro dessa lógica, nesse início, eles achavam que podiam retornar em formas diferentes, principalmente em formas de animais. E Emmanuel nos explicou exatamente o porquê, né? E como eles vieram de Capela, eles trouxeram de lá muito conhecimento, trouxeram um psiquismo muito superior àqueles dos companheiros que habitavam aqui a Terra. Então, ele como se eles se sentissem encarnando em corpos de animais, em corpos inferiores. Por isso que eles eram seguidores dessa linha chamada de metempsicose. É quando você acredita que pode reencarnar ou transmigrar a sua alma para o corpo inferior, um corpo de um animal. Só no ano 800 antes de Cristo, né, que aí surge uma noção mais clara de reencarnação nos textos filosóficos associados ao final do período védico, né, que são os Upanishads. Então, passaram-se assim muitos séculos até realmente isso ficar de maneira mais explícita nos Upanishads. Deixa eu mudar aqui de slide. E aí nós temos agora a consolidação dessa ideia já no hinduísmo clássico, que é 500 a.C. em diante. Então, Krishna, que é bem famoso para a gente, né? Lembra dos Hare Krishna? Então, Krishna é esse guia espiritual, esse líder espiritual do hinduísmo. Ele dizia no Bhagavad Gita: assim como uma pessoa troca roupas velhas por novas, a alma descarta corpos velhos para assumir novos corpos, tá? Então, esse é um conceito que vem lá do hinduísmo e é bem antigo. Lembrando que o hinduísmo ele foi muito forte, esses conceitos iniciais religiosos foram muito fortes.
E existia, eu acho que poucas religiões, acho que não existe nenhuma religião que seja por si só pura. Todas elas se misturaram entre outros, o chamado sincretismo. Então, quando nós vamos para a filosofia grega, por exemplo, os gregos tiveram contato também com essas tradições hindus. E, com certeza, eles também misturaram as suas ideias filosóficas, mesmo que as iniciais, com os pré-socráticos, com os conceitos religiosos dos hindus. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Tales de Mileto, que foi esse primeiro. Desculpa, Tales não, Pitágoras. Estou confundindo aqui o pré-socrático. Pitágoras era o matemático, né? Tales de Mileto era de uma outra escola filosófica. Então, Pitágoras é de 570 antes de Cristo. E aí tem na origem da alma, define que Pitágoras acreditava que a alma é de origem divina e, portanto, imortal. Após a morte, a alma deixaria o corpo e renasceria em outro ser vivo, seja humano ou animal. Também mais um que bebeu dessa fonte da metempsicose, né? Acreditando que nós somos capazes de retornar em corpos inferiores, corpos dos nossos irmãos inferiores animais. E qual a finalidade do ciclo, né, dessa reencarnação? O ciclo de reencarnações tinha o objetivo de purificar a alma e permitir seu retorno ao mundo espiritual divino. Então, muito provavelmente, Pitágoras devia querer retornar para a capela, então ele trouxe dentro dessa sua intuição a respeito da reencarnação esses valores, né? E de acordo com alguns historiadores, né, como Diógenes, Pitágoras afirmava lembrar de suas vidas passadas. Ele teria mencionado ser a reencarnação de Euforbo, um guerreiro da guerra de Troia, entre outras figuras. E olha só que interessante, né? Eu não mudei aqui para vocês, eu vou colocar aqui, desculpa. Está aqui o texto. E olha só que interessante. Ele, Pitágoras, ele lembrava de vidas passadas, né? E Diógenes dizia que Pitágoras recordava de uma vida onde ele participou da Guerra de Troia. Então vamos avançar um pouquinho, porque Pitágoras, sendo um pré-socrático, nada mais interessante que falarmos um pouquinho sobre Sócrates, especificamente, e Platão, né? Já que os espíritos dizem que esses dois são dois precursores do espiritismo. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai nos dizer que Sócrates, principalmente Sócrates, foi um dos espíritos mais evoluídos que aqui na Terra já nasceu. Claro, sem comparar com Jesus, né? Que Jesus está no outro patamar. Então, eles viveram mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Essa extração aqui está no diálogo de Fédon, né? Feita por Platão. Ora, se há tal coisa como a geração recíproca entre os contrários, entre a vida e a morte, segue-se que, de certo modo, as almas dos mortos devem existir em algum lugar, de onde possam voltar à vida. Então, Sócrates e Platão, eles também flertavam com essa ideia de reencarnação. É claro que a ideia de reencarnação, como conhecemos hoje, estruturada, surge através de Allan Kardec. Mas diversos pensadores, diversas religiões já elaboravam um pouquinho esses rudimentos, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre o judaísmo. Porque hoje o nosso texto é exatamente sobre Nicodemos. Nicodemos era um judeu da escola religiosa, né, do farisaísmo. E vamos tentar entender se os fariseus realmente acreditavam ou sabiam, conheciam algo sobre a reencarnação e outras escolas também. A gente vai ver que fica um pouquinho dúbio. Na obra Antiguidades Judaicas, né, do historiador Flávio Joséfo, desculpa, nós já até falamos sobre ele aqui alguns estudos atrás, ele descreve a visão dos fariseus sobre a imortalidade da alma. Eles acreditam, isso é Joséfo falando dos fariseus a respeito da reencarnação. Eles acreditam que as almas têm um poder imortal
e que sob a terra haverá recompensas ou punições para aqueles que viverem uma vida de virtude ou de vício. As almas dos virtuosos recebem uma vida nova, enquanto as almas dos ímpios são castigadas com castigos eternos. Isso merece uma pequena pausa. Por quê? Porque ele diz que merece uma vida nova. Isso a gente não tem certeza se Joséfo está falando reencarnação, que pode ser uma vida nova no plano espiritual, né? Não existe uma certeza em relação a isso. Por isso que a gente consegue compreender que Nicodemos ficou realmente completamente perdido quando conversou com Jesus, que muito provavelmente o sentido desta vida nova não era uma vida aqui na Terra, né? Então vamos ver os essênios, que era um outro partido religioso que existia na época de Jesus. Agora a citação no livro Guerra dos Judeus, do mesmo Flávio Josefo. Eles acreditam, os essênios, que as almas são imortais e que têm origem celestial. Eles veem o corpo como uma prisão temporária da alma, que ao ser libertada pela morte, se eleva e experimenta uma vida imortal. Aqueles que viveram de maneira justa passam ao estado de bênção, enquanto os ímpios enfrentam punições eternas. Alguns acreditam que as almas justas podem retornar à Terra em corpos novos. Nesse caso específico dos essênios, nós já temos aí Joséfo falando bem especificamente sobre reencarnação, né? Ele diz que pode, alguns acreditam que pode se voltar. E aí eu vou lembrar uma vez um vídeo que eu vi do Haroldo Dutra, um espírita muito famoso hoje em dia, onde ele fala justamente sobre isso, que dizer que os judeus acreditavam em reencarnação é um erro, né? Porque o conceito estruturado de reencarnação, como Kardec, não existia naquela época. Como Kardec nos apresentou, não existia naquela época. O que existia era esse conceito assim meio que nebuloso. Ninguém sabia exatamente o que era, se era para todo mundo. Kardec diz que é para todo mundo, todos os seres reencarnam, todos. E dentro dessa lógica judaica de antigamente, não era para todo mundo, era para alguns apenas. Então não era uma ordem universal, é quase como que uma exceção. Perfeito? Então vamos voltar aqui. Agora a gente vai falar também, continuar no judaísmo, mas vai ver onde esse conceito foi parar. E hoje em dia existem algumas escolas filosóficas, religiosas do judaísmo, como a Kabbalah, que acredita na reencarnação, que é a Kabbalah judaica. A autoria do Zohar é uma obra mística central na tradição da Kabbalah judaica, é atribuída ao rabino Shimon Bar Yochai, um sábio judeu do século II, depois de Cristo, que, segundo a tradição, escreveu a obra quando se refugiava em uma caverna para escapar das perseguições romanas. Todas as almas estão sujeitas à transmigração. Transmigração a gente pode entender como reencarnação, ou como você pegar a sua alma, seu espírito e nascer quase que imediatamente num outro corpo e seja um corpo inferior. Mas os homens não sabem os caminhos do Santíssimo, bendito seja ele. Eles não sabem que são levados para diante do tribunal antes de virem a este mundo e que eles são enviados de novo ao mundo até que sejam perfeitos e estejam completamente purificados. Então, esse conceito de reencarnação ou transmigração já é um conceito mais específico, né? E que essas almas são enviadas de novo ao mundo até que alcancem a perfeição, já bem parecido com os ensinamentos dos espíritos através de Kardec. E Jesus? Será que Jesus sabia, né? Ele abordava diretamente o conceito de reencarnação? Ou ele ficava mais ou menos assim, com um certo receio de falar, porque o povo daquela época não iria compreender? Então, olha essa passagem aqui que está no Evangelho.
E eles lhe perguntaram: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E eles lhe disse: Elias certamente virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, como dele está escrito. Então, olha que interessante. Jesus está dizendo que Elias já veio, porque as Escrituras apresentavam esse retorno de Elias. Elias era um profeta muito antigo e que, claro, já havia morrido. E que, de alguma maneira, iria voltar. Então, as Escrituras apresentavam isso. E Jesus é muito claro, dizendo que Elias já veio. E que todos ali entenderam que Elias, no caso, era João Batista. Mas a gente precisa fazer uma pausa para compreender um pouquinho de forma mais aprofundada isso. Elias, na verdade, não morreu. Como assim, Leto? Se Elias era um profeta lá do Antigo Testamento, de séculos e séculos atrás. Porque dentro das tradições da Torá, do Antigo Testamento, Elias foi arrebatado. Ele foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Isso é um prato cheio para os ufólogos, né? Ele não morre, ele é levado direto para o céu. Então, por isso que existia essa expectativa, já que Elias não morreu exatamente, que ele iria voltar, iria anteceder o Messias, abrir os caminhos para o Messias. E Jesus vai dizer que Elias já voltou e que ninguém percebeu, que era João Batista. Mas o que ele pode também estar dizendo? Não pode, de repente, estar dizendo que diretamente João Batista é a reencarnação de Elias. Né? Pode ser que é uma consequência. Porque a gente tem que ficar com a mente muito aberta, porque às vezes o espírita acha que tudo que foi dito é reencarnação. Que eu acho que também não é assim. Nós podemos ter interpretações a respeito do tema. Né? Por isso que eu não estou batendo martelo nenhum aqui. Mas vamos imaginar, por exemplo, que Jesus esteja dizendo realmente que Elias já voltou e que ninguém percebeu, mas voltou como? Já que Elias não morreu, ele foi para o céu numa carruagem de fogo, vai que ele retornou e ninguém tinha percebido que ele retornou como João Batista. O problema é que essa lógica não fecha porque Jesus era primo de João Batista. Então Jesus, criancinha, brincou com João Batista. Então, logicamente, Elias, que já era um adulto quando foi arrebatado para o céu, não podia ter voltado no corpo de uma criança, a não ser que ele tivesse reencarnado no corpo de João Batista. Né? Eu vou deixar isso aberto para cada um interpretar do jeito que quiser, mas para mim isso me cheira bastante um conceito reencarnacionista dentro do Novo Testamento. Vamos lá, vamos continuar. E a Igreja Católica? Que muitas das vezes, desculpa, que muitas das vezes a gente ouve que a Igreja Católica ela acabou com a reencarnação, porque a reencarnação era um conceito bem estruturado dentro dos seus dogmas e de um dia para o outro acabou. E quem foi que acabou? Foi o imperador romano Justiniano, né? E a gente vai ver que não foi exatamente assim, tá? Então, Orígenes era um dos maiores teólogos da igreja primitiva, do século III depois de Cristo. Ele acreditava na pré-existência das almas, ou seja, que as almas existiam em um estado celestial antes de nascerem em corpos humanos. Então, o que Orígenes dizia? Que quando o bebezinho ele nascia, o espírito que habitava no corpo desse bebezinho não foi criado junto do corpo do bebezinho. O espírito é anterior, ele já vivia em algum lugar, né? A gente vai chamar de plano espiritual, e que na hora que o bebezinho vem nascer, aí ele vai e encarna no bebezinho. Então, esse era o pensamento de Orígenes.
Aí o imperador romano Justiniano acabou pressionando para que essa doutrina fosse condenada e influenciou diretamente os bispos e o clero a declarar Orígenes como herético no Segundo Concílio de Constantinopla, que ocorrera em 553 depois de Cristo. Então vamos tentar destrinchar isso. O imperador romano Justiniano, e aí existe uma fofoca, né? Era casado com Teodora. Teodora, a imperatriz, ela tinha um passado um pouco nebuloso. Muitos diziam, muitos historiadores afirmam que Teodora era uma prostituta antes de conhecer Justiniano. Quando Teodora virou imperatriz, o que ela resolveu fazer? Resolveu matar todas as suas colegas, ex-colegas de trabalho, todas as prostitutas que conheciam a sua história. E dizem as más línguas que ela influenciou Justiniano, seu marido imperador, para que ele, de alguma maneira, acabasse com o conceito da reencarnação, porque ela não queria retornar numa vida futura e pagar por esses pecados. Essa é a história que mais ou menos existe por aí. Mas quando a gente vê, Justiniano ele não acaba com a reencarnação através de uma canetada, de um decreto do concílio. Mas, através desse decreto, de alguma maneira indireta, ele acaba. Por quê? Porque se a partir de agora o espírito é criado junto do corpo do bebê, o espírito não é criado anterior, ele não fica no plano espiritual para vir, de alguma maneira, ele, por tabela, acaba com qualquer tipo de ideia que fosse a favor da reencarnação, já que a Igreja Católica afirma que a partir desse momento o espírito é criado junto do corpo do bebê. Entenderam? Que a jogada dele foi bem interessante. Ele não atuou diretamente na reencarnação, mas atuou em relação a um ponto específico que resolve o problema da sua esposa. Então a gente tem que entender mais ou menos essa jogada de mestre de Justiniano. O que a gente fica realmente horrorizado? É que um imperador romano pode, se essa história realmente for verdadeira, mudar completamente a história de uma religião. Porque sem o conceito da reencarnação, para mim, fica bem capenga, não fica elegante a justiça divina. Porque se você pega uma criancinha que nasce com uma sequela, com uma doença, né, o que explica isso? Ah, não, porque existia lá no Adão e Eva o conceito de pecado original, então nós estamos pagando. Isso não é nem um pouco elegante. A reencarnação, sim. A reencarnação mantém Deus extremamente justo. Ela explica. Quando você abdica da reencarnação, você tira da explicação desse conceito da divindade, de alguma forma, você fica um pouquinho capenga. Ok? Deixa eu ver se nós temos mais algum slide, mas eu acho que acabou. Acabou. Tá? Então, eu acho que a partir daí, nós podemos iniciar a leitura, que vai ficar mais fácil de compreendermos. Vamos lá, então? Deixa eu dar uma olhadinha para ver se está tudo certo. Ok, está tudo certinho. Vamos lá, vamos continuar então na leitura aqui. A lição de Nicodemos. Em face dos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus do templo se tomavam de inexcedíveis cuidados pelo extremado apego aos textos antigos. O mestre, porém, nunca perdeu o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo. Grande número de doutores não conseguiu ocultar o seu descontentamento, porque, não obstante suas atividades derrotistas, continuava as ações generosas de Jesus, beneficiando os aflitos e os sofredores.
Então Jesus enfrentava diversos desafios justamente porque existiam esses partidos religiosos, principalmente o farisaísmo, né, que era mais radical e que batia de frente o tempo inteiro com Jesus, porque as interpretações dos fariseus, eles eram muito extremistas. Eles não tinham a leveza desse novo Deus que Jesus estava querendo apresentar. Discutiam-se os novos princípios no grande templo de Jerusalém, nas suas praças públicas e nas sinagogas. Os mais humildes e pobres viam no Messias o emissário de Deus, cujas mãos repartiam em abundância os bens da paz e da consolação. As personalidades importantes temiam-no. E é que o profeta não se deixava seduzir pelas grandes promessas que lhe faziam com referência ao seu futuro material. Jamais temperava sua palavra de verdade com as conveniências do comodismo da época. Apesar de magnânimo para com todas as faltas alheias, combatia o mal com tão intenso ardor que para logo se fazia objeto de hostilidade para todas as intenções inconfessáveis. Então Jesus amava o pecador, mas ele queria corrigir o pecado. E isso gerava um profundo mal-estar naqueles mais hipócritas, né? Que tinham muito pecado e que achavam que estavam acima do bem e do mal. Mormente em Jerusalém, que com seu cosmopolitismo era um expressivo retrato do mundo, as ideias do Senhor acendiam as mais apaixonadas discussões. Eram populares que se entregavam à apologia franca da doutrina de Jesus, servos que o sentiam com todo o calor do coração reconhecido, sacerdotes que o combatiam abertamente, convencionalistas que não o toleravam, indivíduos abastados que se insurgiam contra seus ensinos. Todavia, sem embargo das dissensões naturais que precedem o estabelecimento definitivo das ideias novas, alguns espíritos acompanhavam o Messias, tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Entre esses, figurava Nicodemos. Nicodemos era aquele doutor da lei, né? Fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes da inteligência. Assim, uma noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, procurou a Jesus em particular, seduzido pela magnanimidade de suas ações e pela grandeza de sua doutrina salvadora. O Messias estava acompanhado apenas de 2 dos seus discípulos e recebeu a visita com a sua bondade costumeira. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-se-lhe respeitoso. Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas em verdade devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. E esse é um grande momento da conversa dos dois, né? Ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? Aí você vê nitidamente, de acordo com esse diálogo, que os fariseus provavelmente não tinham esse conceito reencarnatório, né? Porque isso é uma pergunta de quem desconhece completamente essa ideia. Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe um homem velho? Como assim? O Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou: Em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto, como pode isso ser? Perguntou Nicodemos, perturbado. És mestre em Israel e ignoras essas coisas? Inquiriu Jesus, como que surpreendido.
É natural que cada um somente testifique daquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Então Jesus, de maneira muito educada, diz assim: ó, meu amigão, não dá para a gente conversar muito sobre isso, que você não vai entender nada. E deixando muito claro também para os demais, ó, esses assuntos a gente não pode trazer à tona ainda. Por quê? Porque são coisas ainda muito delicadas, muito distantes da realidade. Vamos tratar do feijão e arroz bem temperado e mais tarde a gente ensina técnicas novas de culinária, fazendo uma comparação boba. Então Jesus foi direto naquilo que era o mais importante, né? Quem é Deus, o amor desse Pai, a importância do amor, do perdão, e deixou para mais tarde esse conceito ser trabalhado de maneira mais apropriada. Apesar, como a gente viu na introdução, de que muitos outros já tinham rudimentos dessa ideia, intuições desse valor tão caro ao espírita que é a reencarnação. Extremamente confundido, retirou-se o fariseu, ficando André e Tiago empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento acerca daquela lição nova. Jerusalém quase dormia sob o véu espesso da noite alta. Silêncio profundo se fizera sobre a cidade. Jesus, no entanto, e aqueles dois discípulos continuavam presos à conversação particular que haviam entabulado. Desejavam eles ardentemente penetrar o sentido oculto das palavras do Mestre. Como seria possível aquele renascimento? Não obstante, os seus conhecimentos também partilhavam da perplexidade que levara Nicodemos a se retirar fundamente surpreendido. Por que tamanha admiração em face dessas verdades? Perguntou-lhe Jesus bondosamente. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. Que explicação bonita, né? O corpo é uma veste. O homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota. Porém, o homem, que é filho de Deus, encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre, através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. André sentiu que uma nova compreensão lhe felicitava o espírito simples e perguntou: Mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens juntos de aleijados e paralíticos. Acaso não tem ensinado, disse Jesus, que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. A justiça da reencarnação. Ele está explicando a justiça da reencarnação. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai, que facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio, a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as dos últimos e escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Senhor, compreenda agora o mecanismo do resgate, murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento. Mas observo que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima de escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. E é aquela roda infinita, né? Se eu cometi um delito, alguém vai ter que cometer um delito comigo, e aí alguém vai ter que cometer um delito com essa outra pessoa, e não acaba nunca. Essa é uma pergunta muito justa, e vamos ver o que Jesus responde.
O mestre aprendeu a amplitude da objeção e esclareceu os discípulos, perguntando: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Tiago meditou um instante e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos, replicou Jesus com um generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tem sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio. Organizaram a justiça como edifício mais alto do idealismo humano. O que ele está dizendo? Que nós não conseguimos entender a justiça divina porque analisamos com a justiça dos homens. E a justiça de Deus é completamente diferente da justiça dos homens. E, entretanto, coloca o amor acima da justiça do mundo e tem ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendermos à lei de Talião, que é essa lei do olho por olho, dente por dente, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreenderemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Então basta que eu perdoe e que o outro se arrependa verdadeiramente e que essas duas almas, esses dois espíritos voltem a se afinizar, que o pecado está perdoado. Porque a lei de amor é superior à lei da justiça. Quem esteve na palestra segunda-feira ouviu muito sobre isso. A lei de causa e efeito não é a lei de ação e reação. A lei de ação e reação é uma lei física, onde se você der um soco na parede, a parede vai responder na mesma força, na mesma magnitude da força. E causa e efeito não é assim, porque existe uma lei de amor que é superior a causa e efeito. E o amor de Deus, quantas vezes vai nos perdoar, vai nos livrar dos nossos pecados, sem que precisemos pagar na mesma moeda. Não é a lei de Italião, não é do olho por olho, dente por dente. Deus é Pai, Deus nos ama, Deus nos perdoa. Tiago então aproximou-se e sugeriu a Jesus que proclamasse aquelas verdades novas na pregação do dia seguinte. O mestre dirigiu-lhe um olhar de admiração e interrogou: será que não compreendeis? Pois se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como queres que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? Além disso, mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. 2000 anos atrás, a nossa compreensão era outra. Então, claro que Jesus não iria aprofundar nenhum tema, porque haveria a incompreensão. O mais importante ali, sim, deveria ser dito. Como eu falei há pouco tempo, o poder do amor, o poder do perdão, a força da compaixão, isso sim. E, em primeiro lugar, a exemplificação do Mestre em relação a tudo isso. Eminentemente impressionados, André e Tiago calaram as derradeiras interrogações. Aquela palestra particular entre o Senhor e os discípulos
permaneceria guardada na sombra leve da noite em Jerusalém. Mas a lição a Nicodemos estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Pessoal, muito, muito bonito isso, né? Além de termos essa explicação mais aprofundada sobre a reencarnação, esse ensinamento de que o amor do Pai é superior a todas as demais ordens que regem o universo, é extremamente gratificante. Então, nesse momento que vamos iniciar a nossa oração, vamos lembrar de maneira muito verdadeira essa passagem que aqui aprendemos hoje. Vamos recordar Jesus na Terra, não apenas falando sobre o amor, mas amando. Não apenas falando sobre o perdão, mas perdoando. E o exemplo que eu mais gosto de citar é quando ele, o mestre, se dizia investido de perdoar os pecados. É claro que curar as chagas, as cegueiras, levantar aqueles que estavam deitados por conta de uma doença, era um milagre que chamava muita atenção. Mas quando Jesus perdoava os pecados, ele estava comprovando que o amor que ele sentia e sente por nós, é superior à justiça. Porque o amor de Deus e o amor de Jesus são a força que regem todo o universo que conhecemos. Vamos fazer a nossa prece, pessoal? Sem esquecer do nosso copinho d'água. Vamos fechar os nossos olhos, vamos entrar em sintonia com os amigos da espiritualidade que aqui estão em nossos lares. Todos unidos em pensamento em torno deste ideal. Não conseguimos compreender a força, a magnitude dessa união. O mundo se encontra, em diversos momentos, tão perdido. Nós, às vezes, flertamos também com esse desequilíbrio e, de maneira desventurada, seguimos em direções tão perigosas. Mas vamos tentar refletir onde estamos aqui hoje. Estamos em nossos lares, rogando ao Pai, aquele Pai que é justiça, mas que acima de tudo é amor, que nos dê força, que nos apoie, que nos conduza, que nos ilumine. Precisamos avaliar de maneira madura quem éramos e quem já pretendemos ser. E que esta vontade imorredora de transformação das nossas vidas, dos nossos destinos, se fortaleça, ganhe corpo, ganhe coragem, e juntos sempre seremos mais fortes. Por isso que esses momentos de oração são gratificantes, não apenas para nós que aqui estamos buscando do alto as bênçãos divinas, mas principalmente aqueles que trabalham silenciosamente, nos guiando, nos apoiando, nos orientando, pois eles percebem que estamos tentando,
apesar das nossas dificuldades, que são tão próprias, que são tão características de cada um, mas estamos tentando. E é assim que vamos encerrar hoje a nossa oração e o nosso estudo, reconhecendo que ainda temos muito que aprender, mas não somos mais aqueles homens velhos de vidas passadas. As reencarnações sucessivas nos ensinaram. E, acima de tudo, a moral cristã, que é imorredora, já está germinando em nossos corações. Obrigado, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Com muita alegria que a gente encerra mais um capítulo deste livro e com a certeza de que, por mais que ainda não sejamos aquele espírito que desejamos ser, mas já não somos aquele homem velho de outrora. Estamos de maneira muito sincera fazendo uma oração de gratidão a esse Pai que é amor. Obrigado a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Beijos!